impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Vinac Consórcios, há mais de 45 anos realizando sonhos. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Vamos falar de esportes em mais um dia ao vivo, em 102,9 FM e também youtube.com/rádio Band Vale FM. E para quem perde, pode acompanhar logo depois nos agregadores de podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. Nós estamos lá com bate-papo esportivo. Eu e o eclético Antônio Carmo. Bom dia, Carmo. Oi, bom dia, Cláudio Nicolini. Bom dia especial a todos os amigos que nos acompanham aqui no bate-papo esportivo da Band Vale. Muito bom, vamos falar de esportes, meu querido Antônio Carmo. Claro, a notícia de hoje é sobre a fumacinha branca que saiu da chaminé do Joaquinzão ontem no início da noite. Professor Fael Júnior chega para assumir o burro no clássico contra a Águia, jogo marcado para sexta-feira, 7h30 da noite. Vai acontecer no velho estádio Joaquim de Moraes Filho. Fael Júnior, conhecido aqui da região, já passou pelo São José, eu me lembro, você também, há bastante tempo. A molecada não sabe, mas o Fael já treinou o São José aí na época, se eu não estou enganado, do presidente Elinho, da Madeireira, lá por volta de 2010, 2011, o Fael passou aqui pelo São José, depois rodou, já subiu o time da Série A2, já caiu com o time da Série A2 e chega pro burro da Central. O que não se pode negar, Antônio Carmo, é que mais experiência com o Diego Coelho ele tem, né? E a contratação dele, Nicolini, claro, não é assim, não se poderia esperar, ninguém imaginaria que viesse um técnico de um porte, de um time de Série A1, por exemplo. Já está meio que, né, virando, buscando a sua aposentadoria, né? E o Fael Júnior tem um currículo interessante, um conhecimento muito grande. No São José ele passou em 2010, né? Fez trabalhos interessantes, ele foi bem no Santo André, subiu com o Santo André, começou sua carreira lá, e em 2007... Aí ele passou por Ituano, Noroeste, São José, Rio Claro, Sertãozinho, bom, e aí aquela história toda que a gente conhece. No São José foi em 2010, fez uma campanha razoável, foi dispensado ainda na primeira fase e depois acabou indo embora. Mas foi em 2010 que ele trabalhou no São José. Ele começou um trabalho que parecia ser muito interessante no Velo Clube em 2024, quando o Velo subiu, mas ele ficou só 2 rodadas e foi dispensado. Aí veio o Guilherme Alves e levou o time ao título da Série A2 daquele ano. E depois, no ano passado, ele foi muito mal no Rio Claro. Um jogador que é de São José, que passou por lá, me falou que o trabalho dele foi muito ruim, ele ficou um bom tempo lá e que não conseguiu fazer nada no Rio Claro, e o Rio Claro acabou sendo rebaixado no campeonato, foi o pior time da competição, acho que sem nenhuma vitória. E depois estava rodando por aí, e agora chega para o Taubaté. É um técnico experiente, como você bem salientou, em termos de experiência, não há o que comparar ele com o Diego Coelho. Diego Coelho, na sua carreira curta aí de técnico, Nicolini, em 30 e poucos jogos, tem 4 vitórias. Pela Inter, pelo São Bento, pelo Corinthians, agora pelo Taubaté. Pelo Taubaté, nenhuma vitória, né? Tiro nada. Não tem jeito, não podia. O Fael Júnior poderia, mas ele estava, o Fael Júnior, eu ia dizer que ele poderia até ter vindo antes, mas ele estava com um projeto lá no time do Barreiras, da Bahia, para dirigir o time no Campeonato Baiano. No dia 15 de janeiro tinha sido apresentado lá, não sei o que aconteceu, mas agora veio para o Taubaté. Então, entenda o seguinte, não é o técnico dos sonhos, não é o técnico que o torcedor de repente pudesse estar esperando, mas é o técnico que se tem no mercado hoje com conhecimento. Entre ele e o Diego Coelho não há discussão, ele tem muito mais lastro, potencial para poder fazer um trabalho aí no Taubaté. Conhece bem a divisão, conhece todos os times, conhece muitos dos jogadores e vai para fazer agora um trabalho de recuperação do Taubaté. Né? Precisa fazer um trabalho no jogo. Ele no Rio Claro ano passado, é isso, Antônio Carmo?
Isso, caiu lá com ele no Rio Claro ano passado. Foi muito mal, virou reserva. O Yamada, que não está jogando nada no Taubaté esse ano, foi muito bem quando aí esteve em 2024. Depois, eu comentei aqui com você, ele voltou para o 13 da Paraíba, disputou a Série D daquele ano, não foi bem. O ano passado veio para o Rio Claro, foi muito mal. Depois, no segundo semestre, não sei por onde andou, e agora voltou para o Taubaté e não está bem. É uma questão de se analisar o porquê também, pode ser que dê uma melhorada agora. Mas o trabalho do Fael Júnior, o feito que ele terá que fazer, Nicolas, primeiro é pensar em tirar o time do rebaixamento. E nada melhor do que estrear com uma vitória no clássico, né, tão tradicional que vai ser Taubaté e São José na próxima sexta-feira. Se ele começar com uma vitória, pronto, já começa bem animado, bem mais forte, com muito mais chances de buscar alguma coisa aí de melhor para a sequência. E o que ele tem que fazer é somar pelo menos mais 10 pontos. O Taubaté tem 4, 3 vitórias e um empate. Ele vai a 10, com 4, 14. Eu acho que para ser mais tranquilo, 15 pontos, Nicolas, né? Para deixar o time que com 15 já caiu, mas uma vez só, muito tempo atrás aí, que houve um equilíbrio maior. Mas geralmente não cai com 15 pontos. Então, hoje, claro, o pensamento do Taubaté não pode ser diferente. Não adianta ser arrogante e falar que é isso, a partir de agora a gente vai classificar. Para classificar, Nicolas, precisa de 20 pontos. O Taubaté tem 4, ele precisaria de 16, o que entende-se 5 vitórias e um empate em 8 jogos. Teria que ser uma campanha praticamente perfeita. A gente lembra aí do Ricardo Costa no São Zé na 3 2023, que chegou com o time na última colocação, tinha 9 jogos pela frente, 10 jogos pela frente, conseguiu 8 vitórias, 2 derrotas e se classificou em segundo lugar. Então, é possível, claro que é. Vamos ver como é que as coisas vão andar. O que precisava era ter um novo técnico. Muda o clima, o ânimo, a expectativa, a positividade ali pelos lados do Joaquinzão se faz presente, fica toda aquela vontade agora de ter um novo trabalho, o pessoal fica, né, mais animado, vão para o jogo, e o Fael Júnior vai fazer o seu trabalho aí, conhecer melhor o time a partir de hoje, começar o treinamento, o time volta para os treinamentos, já vai conhecer um novo chefe, e aí vamos para o jogo, né? É isso. Vamos para o jogo, meu querido Antônio Carmo. Boa sorte para o Taubaté, que trouxe aí o Fael Júnior, é apresentado ao grupo nesta terça-feira na reapresentação, viajou ontem. Acho que estava em Minas, Antônio Carmo. Estava na Bahia, passou por Minas, enfim. A informação que eu tenho é que ele chegaria no começo da madrugada em Taubaté, e aí hoje de manhã assina a papelada, confirma tudo, à tarde se apresenta para o grupo, primeiro treina hoje, amanhã e quinta, sexta-feira, Taubaté e São José. E aí é copo cheio ou copo meio vazio, né, Antônio Carmo? Para o Fael perder do São José na estreia no Clássico, também cheguei agora, treinei o time 2, 3 dias, vamos melhorar a partir de agora, o discurso está pronto. E se ganhar, iniciamos a reação, vamos em busca de coisa melhor, e depois vai para Votuporanga, Pedreira, pegar o time do Paulo Roberto lá, que está arrumadinho, que é um baita técnico, está fazendo um belo trabalho com o time simprinho, que é a Votuporanguense. Então, ou é ganhar, né, Antônio Carmo? Para o Taubaté não tem muito a dizer. E pelos lados da Águia, esse empate com a Internacional, como é que está o clima? Foi uma duchona de água fria depois da vitória contra o São Bento. Se pensava em embalar rumo à classificação, mas já viu que vai ter que remar muito, né? Mas a vitória contra o São Bento, Nicolini, eu tenho certeza, não foi aquela vitória para todo mundo, e mesmo o pessoal de São Paulo, recuperamos no campeonato. Tivesse sido uma vitória lá contra o Água Santa, contra o Juventus, contra 5-0, né? O Votuporanguense, fora de casa, sim, ou uma grande goleada com o time jogando bem. Mas do jeito que foi o jogo, um dos jogos mais fracos aí desse campeonato, e o São José ganhou por 1-0 e mereceu a vitória lá naquela quarta-feira, não trouxe assim aquele alento, foi assim, puxa vida, pelo menos ganhamos do Lanterna, mas somamos 3 pontos e recuperamos um campeonato. Esse foi o que se passou lá pelos lados do Martins Pereira. Mas o pessoal sabe que precisa melhorar, sabe que o time tem muitas limitações, e o Jorge Castilho agora com 2 jogos já deu para conhecer melhor o que ele tem em mãos, o que ele pode aproveitar melhor, um esquema tático que ele tem. Ele colocou um esquema tático mais ofensivo, um volante só, e 2 meias mais ofensivos. Olha aí. E tendo um time que segura mais a marcação. Mas tem um detalhe.
Ele colocou, ele tem um lateral esquerdo aí, que é o Felipe Borges, que voltou, foi bem o ano passado, voltou esse ano, tá muito mal, se contundiu antes do início da pré-temporada, voltou agora, me parece, fora de forma, e deveria ter escalado o Carlos, acho que é Carlos Henrique, que jogou contra o São Bento, ficou fora contra a Inter, e por ali o São José sofreu. Então acho que ele vai repensar isso aí, eu imagino eu. Bom, mas é o técnico que faz. Mas o empate contra a Inter, Nicolini, não foi um desastre. Até porque o primeiro tempo do São José foi bom, o time poderia virar o primeiro tempo, teve um pênalti não marcado a seu favor, acontece, e poderia ter virado o primeiro tempo com 2-1, 3-1, sim, tomou um gol com 5 minutos, 8 minutos, e depois mandou no jogo, apertou a Inter, teve pênalti, bola na trave, fez o gol, teve chance. Não foi um mau primeiro tempo, foi um bom primeiro tempo. No segundo, o time caiu, como cai sempre no campeonato. Me parece que o preparo físico não anda lá essas coisas, a gente percebe que há uma diferença, o time tem uma queda de rendimento físico no segundo tempo, um monte de jogador pede para sair, não está aguentando, tem que trocar, e quando troca não tem assim um rendimento maior. Mas de qualquer maneira, somou um pontinho. O jogo de sexta-feira, vejo eu assim, Nicolini, claro, é importante para todo mundo, mas uma derrota do São José, ela não será tão cara, porque o jogo é na casa do Taubaté e o time tem 8 pontos. Então, perdemos o Clássico do Vale, fazer o quê? Jogamos em Taubaté. Uma derrota do Taubaté é trágica, porque vai perder para o rival em casa e se afundar na beira do rebaixamento. Mas lógico que o São José perdendo o jogo, Nicolini, e dependendo de resultados ali, uma vitória da Inter, o 15 de Piracicaba ontem já ganhou, já pulou para o 8º lugar, na estreia do Fernando Marchiori. Então, São José, se perder do Taubaté, ele pode cair para 14º lugar, 13º e começar a ficar na beira da zona de rebaixamento. Então, o jogo é de fundamental importância nesse aspecto aí, porque hoje o Taubaté luta só contra o rebaixamento. Só você ainda olha um pouquinho ali a parte de cima, se ele ganhar do Taubaté, dependendo dos outros resultados, ele pode estar entre os 8 e com 11 pontos, ele dará um passo gigantesco para evitar o rebaixamento, vai trabalhar para mais 4 pontos. Então, o Clássico ganhou essa importância muito grande aí no campeonato em razão das campanhas, né, péssimas do Taubaté e fraca do São José. É isso, meu querido Antônio Carmo, vamos acompanhar. Você falou bem para fechar a página da Série A2. Ontem estreia do Melchiori, 2-0 em cima do bom Monte Azul, que não é bobo não. 15 de Piracicaba deve reagir no campeonato, Antônio Carmo? Vai, eu tenho certeza disso. Ontem era para ser 3, perdeu um pênalti ainda, né? Perdeu um pênalti do goleiro, que é bom, goleiro do Água Santa, não, do Monte Azul pegou. O Monte Azul tá ali numa classificação intermediária, Nicolai, mas não me parece que é um time assim. Eu já falei isso aqui, o Sertãozinho, o Linense, não são times, e o Osasco Shopping lá, para mim não são times que vão brigar lá em cima. Estão ali na parte intermediária por enquanto, se aproveitando do mau momento de 15 de Piracicaba, Inter de Limeira, São José, Grêmio Prudente, Taubaté, mas eram times que deveriam estar hoje num contexto inicial na parte mais de baixo. Vão se aproveitando e estão ali no meio da tabela. Mas no Monte Azul mesmo, não acredito que... Já chegou a ser 3º colocado do campeonato, hoje é o 10º, né? Não sei, mas o 15 falou, a contratação do Fernando Marchiori, nas circunstâncias que ela foi feita, Nicolino, o 15 chegou o pessoal e falou, pessoal, olha aqui pro Barão da Serra Negra, ó, eu tô aqui a partir de agora, me segure. Eu vejo dessa maneira. É isso, vamos ver se isso se reflete em acesso, que é o que o 15 quer. O 15 que também faz tempo que não figura entre os times da primeira divisão do Campeonato Paulista, mas que por tantos anos figurou no Paulistão. Pois não, cara. 15 é o time que mais tem chegado ao longo desses últimos anos, em que ele está na Série A2, é só pegar as tabelas aí dos anos anteriores, há 5, 6, 7 anos, o 15 toda vez bate na trave, não sobe Copa Paulista, não ganhava, daí ganhou uma vez em 2017, voltou a ganhar o ano passado, mas no Paulistão que interessa, ele não consegue chegar. Na hora que é para onça beber água, né, chega um outro lá na frente da onça. Então, o 15 tá pagando por isso aí, mas é um time que está bem arrumado. Virou SAF agora, está com dinheiro, os caras vão investir mesmo, tem um objetivo muito grande. Vamos ficar de olho. É isso, vamos ficar de olho sim, meu querido Antônio Carmo. Olha, aqui da Celema Regional, só para passar em revista, o vôlei masculino de São José ganhou no final de semana e saiu da zona do rebaixamento da Superliga. Tá tentando se safar, Antônio Carmo. O time é ruim pra chuchu, mas tá tentando dar certo, viu?
A batalha dele é para não cair. Ganhou de um time fraco lá do Juiz de Fora e agora precisa... A briga dele, que eu vi na tabela, é contra o Joinville, que ele vai receber em casa daqui umas 2, 3 rodadas, né, para não cair. Então tem que somar pontos aí daqueles que meio improváveis, né? Uma vitória num jogo mais difícil para conseguir escapar do rebaixamento. É isso, vamos acompanhar também. Hoje começa a Libertadores, Antônio Carmo. Tem 3 jogos, não tem brasileiros ainda, né? Mas começa aí o que diria Antônio Roque Citadinho, hoje é do Tribunal de Contas do Estado, o desafio ao Galo. Né? Hoje desafio ao Galo. É por aí, né? Olha, pode. Narração de Joseval Peixoto, comentários. 2 de maio. Conheço o 1º de maio de São José dos Campos, que é do Parque Industrial do meu amigo Alexandre Carvalho, o alemão. 1º de maio. 2 de maio... que jogaria desafio ao Galo. Jogaria desafio ao Galo lá nas transmissões antigas da TV Record, com Joseval Peixoto, com Elian Saldo e também com Samuel Ferro de repórter, tá bom? Hoje é o The Strongest, o mais forte da Bolívia. Esse tem história, hein, Nicolas? Esse joga sempre a Libertadores, porque lá na Bolívia, né, são poucas vagas, mas são poucos times também. E pega um outro time bem conhecido aí dos brasileiros, um saco de pancadas da Libertadores, que é o Deportivo Táchira, da Venezuela. Esse é o jogo de hoje. A primeira fase tem 3 jogos, né? Amanhã joga o 2 de maio com o Alianza Lima, esse é bem conhecido do Peru. Isso. E na quinta-feira o Juventude do Uruguai, muito prazer, Juventude do Uruguai, e Universidade Carioca, Universidade Católica Carioca, Universidade Católica, bem conhecido também, do Equador. O Bahia e o Botafogo, representantes brasileiros nessa fase, entram... É o Católica Farceta, o Católica Pavalena do Chile, esse é do Equador, só pra turma não confundir. Que nem o River Plate do Uruguai. Não é do Chile. É que nem o River Plate do Uruguai, Então, assim, não confunda Lé com Cré, Antônio Carmo, não é o time do Passarela do Enzo Francesco, ele tem razão. Bem avisado, é a Universidade Católica lá do Equador. Então, desses 6 times, 3 seguem adiante, vão para a segunda fase. O Bahia e o Botafogo já conhecem os seus adversários da segunda fase, que o Botafogo joga com o Real Potosí da Bolívia e por aí vai. Essa Libertadores começando agora e vai. Campeonato cumprido, né, Nicolas? Vai até novembro. Também acaba só no final do ano, meu querido Antônio Carlos. Essa Católica do Equador é como se a PUC, aqui a Pontifícia Universidade Católica, que é uma universidade muito conhecida, montasse um time de futebol. Isso seria a Católica do Brasil, Antônio Carlos. É mais ou menos por aí. Nicolas, você falou disso daí, de time de universidade, tá correto? E como a gente chega também em Itajubá, Minas Gerais, né? Região perto, uma cidade bonita, lá tem um time muito antigo, o Huracan, com Y, não é o Huracan da Argentina. A gente falou de nomes aí parecidos e tal. Huracan, né? E o Huracan está voltando ao futebol depois de mais de 20 anos. Virou SAF e fez a primeira SAF não sei o que do Brasil, fez uma parceria com uma faculdade e vai ter um trabalho diferenciado, tá? Então vamos ver o que acontece aí com esse Huracan de volta ao futebol, vai disputar lá a última divisão do Campeonato Mineiro, vai galgando aí para voltar a ser um time aí em destaque. Vamos ver como é que como é que fica essa novidade aí no futebol da região do sul de Minas. Que bacana, Itajubá, que recebe em alto e bom som, nosso som em 102,9 FM, o nosso bom dia para a minerada, tem uma minerada que nos ouve também em diversas cidades do sul de Minas, onde o nosso som se espalha, meu querido Antônio Carlos. No sul de Minas tem muito torcedor de time do Rio de Janeiro, o Vascão ontem, ó, nota, hein? Muito. Perdeu o pênalti, o Negrete defendeu, o Madureira segurou um 0-0, olha o tricolor suburbano do Rio de Janeiro aí, e o Vasco vai ter que se entender com o Botafogo se quiser classificar, Antônio Carlos. E Diniz, hein? Diniz xinga e começa a aparecer, tá vendo, Antônio Carlos? Muito vaiado pela torcida Cruz Maltina ontem, que é o grande patrimônio desse time que dentro de campo não está rendendo, e o Fernando Diniz é muito bravo demais, viu? Calma, Fernando Diniz, não precisa tudo isso. O Vasco da Gama com empate ficou em 4º lugar com 8 pontos no grupo A,
vai para a última rodada, quando ele vai enfrentar o Botafogo, que você disse aí no clássico, e tem o Sampaio Corrêa com 7 pontos, podendo tirar ele a vaga. Se ele perder, o Sampaio Corrêa ganhar, vai o Sampaio Corrêa para outra fase e o Vasco da Gama fica fora, né? E os resultados aí dessas últimas partidas ajudaram o Flamengo, né? Que está fora hoje do G4 do Grupo B. Mas se ele ganhar o jogo dele, que é contra o Sampaio Corrêa, convenhamos, se não ganhar do Sampaio Corrêa também, hein? Flamengo nesse ano, hein? Só vem pisando na bola aí. Se não ganhar do Sampaio Corrêa, que não é o original também, conforme você falou. Não lá é a do Bolívia? Não é a Bolívia querida, lá do Maranhão, é o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. É um outro, né? E aí, se o Flamengo não ganhar, ele não se classifica, fica fora. Mas ele ganhando deve entrar, porque o Nova Iguaçu, que está na frente dele, vai enfrentar a Portuguesa, que é a lanterna do outro grupo, tá bom. Mas tem o Boa Vista, que vai pegar o Bangu, que está na terceira colocação do outro time, e ainda o Madureira, né, que joga contra o Volta Redonda, que é o vice-líder do outro grupo. Então, situação do Flamengo, os outros times resolveram ajudar o Flamengo, os times do Grupo B foram perdendo pontos, e o Flamengo chega na última rodada vivo ainda, não depende só dele, mas deverá se classificar para as semifinais do Campeonato do Rio de Janeiro. Porque, bem, se o Real Madrid das Américas não se classificar para o quadrangular, para a segunda fase do Campeonato do Rio, é porque o futebol está de ponta cabeça mesmo, Nicolinho. O caixa d'água gira no tumbo, Antônio Carmo. Grande Eduardo Viana, o caixa d'água, que foi presidente da Federação Carioca por uns 400 anos, mais ou menos, hein, Antônio Carmo? Quando foi fundada a Federação Carioca, teve um rapaz lá, daí ele assumiu no dia seguinte e ficou até a morte, né? Por aí. Tomou conta. Ó, seguinte, para fechar, ontem terminou Novo Horizontino e Mirassol, que tinha parado por causa da chuva, né? Tava 1-0 pro Novo Horizontino, o Mirassol empatou 1-1, mas o Novo Horizontino é o líder isolado do Paulistão após 6 rodadas. O trabalho sólido em Novo Horizonte. Já mudaram, já fizeram, mas faz uns 4, 5 anos. Já. Novo Horizontino vem batendo na trave no Brasileiro da Série B, vem se mantendo bem no Paulista, sempre belisco com uma classificação aqui e ali. Já está com a classificação praticamente garantida para a próxima fase, com 13 pontos, meu querido Antônio Carlos. Já vai para o mata-mata, já levanta uma grana e é o que interessa para os times do interior, né? Se não estou equivocado aqui, com esse empate aí por conta dos demais jogos, matematicamente ele é o primeiro time classificado, com 13 pontos, né? E hoje é o primeiro colocado, ele pegaria o São Bernardo no mata-mata da primeira fase, das quartas de final. Novo Horizontino fez aquele trabalho diferenciado, você lembrou aí uma vez, nós tivemos lá em 2000, lá para 2013, 14, transmitindo Novo Horizontino em Joseense, né? 14 finais do campeonato da Série A3 daquele ano, e o Novo Horizontino subiu para a Série A2, subiu para a Série A1, caiu em 2022 junto com a Ponte Preta, voltou, disputou, foi de passagem com o Eduardo Batista na A2 de 2023, fez a final com a Ponte Preta, subiu nos pênaltis como vice-campeão, e na Série B do Brasileiro, onde ele está já há uns 4 anos, todo ano ele chega em 5º lugar, né? Todo ano ele é o 5º colocado, sobe em 4, ele é o 5º, sobe 4, ele é o 5º, né? Daqui a pouco ele sobe. Esse ano foi e no Paulistão aí, acho que foi, para não ficar muito igual. Então, trocou de técnico, tá o Enderson Moreira lá no Novo Horizontino, a coisa vai indo, o time vai bem, e só precisa realmente buscar o seu lugarzinho na Série A do Campeonato Brasileiro. No Paulista, todo ano chega aí, quando está classificado, entre os melhores, numa semifinal, quartas de final, e por aí vai, fazendo um trabalho muito bom. E o Mirassol segue sem perder em casa, né? Passou o Brasileirão inteiro, 19 jogos sem perder em casa, e no Paulista agora já foram 4 jogos sem derrota também. A velha cartilha do interior, Antônio Carmo. Aqui em casa, sou eu com Corva, tiro, bomba, meia-luz, juiz, qualquer coisa. Aqui não é ganha, aqui pode vir qualquer um, e lá fora, seja o que Deus quiser. Era assim, né? Mudou um pouquinho, né, Antônio Carmo? Mas era assim. Criolina no vestiário do adversário, para eles não poderem se trocar lá, que o cheiro é muito forte, tem que trocar fora do vestiário. Cachorro no corredor, Cachorro no corredor, o juiz sendo recepcionado por aquele segurança grandão, que dá-lhe um abraço e fala que o senhor está protegido, mas tome cuidado, hein? Aquelas coisas todas que a gente já viu tantas e tantas vezes aí.
Parabéns ao Mirassol, belo trabalho também para ser copiado. Eu falo que coisa boa tem que copiar, que o velho guerreiro nos ensinou que nada se cria, tudo se copia, Antônio Carmo. Vamos nessa, que o bate-papo por hoje terminou, antes que copiem a gente também, tá bom? Que será um prazer. Abraço, Cláudio Nicolini, para você, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima terça-feira, hein, gente? Até mais. Agora 8h40.